Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas, mais uma vez com a entrevistada e o entrevistador em suas respectivas casas, porque respeitando as medidas sanitárias previstas, prescritas pelos nossos profissionais da saúde. Eu diria que hoje esse programa é muitíssimo especial, porque eu vou conversar com uma mulher fabulosa, uma lutadora dessas que comovem a gente. Eu vou conversar com a dona Creuza Maria Oliveira, fundadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, presidenta também do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Eu vou conversar com uma mulher que é graduada na Escola da Vida, é pós-graduada na luta em defesa da classe trabalhadora, é uma doutora em Brasil, a dona Creuza Maria Oliveira. E vou começar este programa de uma maneira diferente, porque vou começar este programa com 3 perguntas que não vêm de mim, vêm de quem sucedeu a dona Creuza na Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. A pergunta é de dona Luísa Batista. E essas Luísas são realmente incríveis. Não fosse a minha mãe ter se chamado Luísa e a minha neta mais velha também se chamar Luísa. Vamos à pergunta de dona Luísa Batista. Olá, sou Luísa Batista. Estou presidenta da FENATRAD, estou aqui para homenagear uma mulher muito altiva, guerreira, uma grande mulher, Creuza Maria Oliveira. Creuza, que a exemplo de outras tantas mulheres, começou a trabalhar ainda criança, em casas de família, em residências. E tem uma história muito longa nessa luta, que a gente costuma dar o nome de um trabalho de formiguinha, porém um trabalho de formiguinha que contemplou e que apoia e que garante direitos para milhões de mulheres e homens desse país que estão inseridos no trabalho doméstico. Creuza, minha querida, receba todo o meu carinho, toda a minha admiração. Mas eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Primeiro, em algum momento da sua vida, você teve algum arrependimento por ter se inserido no trabalho doméstico, mesmo contra a sua vontade, porque não é o que ninguém quer para uma criança, mas foi o que restou pela falta de oportunidade para você. A segunda pergunta é: você, na luta, nesse tempo todo que você está, quantas vezes você parou e pensou: se eu tivesse conseguido estar em outro espaço, talvez eu não tivesse amadurecido e crescido como ser humano, como está nessa luta para garantir direitos para as trabalhadoras domésticas? Em algum momento você pensou que você não poderia ter crescido tanto se estivesse em outro espaço de poder? E a terceira e última pergunta é: em algum momento você se arrependeu de não ter construído uma família, ter casado, ter tido filhos, para se dedicar a essa luta tão linda, tão maravilhosa, essa luta que te traz tanta dignidade, não só a você, como a todas as dirigentes, mas que muitas vezes nos obriga a fazer alguns sacrifícios nas nossas vidas pessoais? Então, companheira,
Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, em nome da FENATRAD, a qual estou presidindo, e que olhe que foi um grande compromisso lhe suceder, né? Não é fácil você vir depois de Creuza Maria Oliveira, gente, não é fácil. Então, para mim também está sendo um grande desafio. E aí, quando eu estou é, preocupada com alguma coisa, você sabe, né, que você é minha fonte de inspiração. Então, um grande abraço, Creuzinha, que você tenha uma vida longa e que esse respeito que você conquistou com tanta luta, com tanto sacrifício, se torne eterno. Beijo, minha ídola. Se cuida. O programa é todo seu, dona Creuza. Então, eu quero agradecer, Juca, por esse momento de estar aqui com você nessa conversa e agradecer também a minha companheira Luísa Batista, a nossa atual presidenta da nossa Federação Nacional. Eu não tenho, Luísa, nenhum arrependimento da luta que eu comecei na década de 80. Comecei a trabalhar como em criança ainda, né? E só entrei na luta na década de 80, que ainda a gente não era sindicato, a gente era associação, a gente se reunia em grupos e associações. A gente não tinha o direito de se organizar em sindicato. O direito de se organizar em sindicato só veio em 88, com a Constituição de 88, que foi uma grande luta nossa para a gente conquistar os direitos na Constituição de 88, inclusive o direito de se organizar em sindicato. Então, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter começado essa luta. Na verdade, começado não, eu tenho entrado na luta, porque começado já tiveram outras que começaram antes de mim. A dona Laudelina de Campos Melo, que começou na década de 30, 1936. Dona Laudelina criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do país, né? E nós só estamos dando continuidade o que Dona Laudelina começou, né? Então, para nós foi uma luta muito grande dar essa continuidade. Imagine Luísa e Juca e as demais pessoas. Se nossa época hoje já não é fácil dar visibilidade ao trabalho doméstico, as pessoas respeitarem, entender o trabalho doméstico como um trabalho que tem um valor social para a sociedade, imagine na época de Dona Laudelina. E o nosso trabalho tem uma história, tem um histórico do trabalho escravo, da Casa Grande Senzala, daqueles negros e negras que foram traficados para várias partes do mundo e aqui para o Brasil, para trabalhar na lavoura, né, e trabalhar nas casas grandes, que eram as escravas domésticas. E de lá para cá nós tivemos um processo de mudança, né? A gente mudou de escrava para criadas, depois de criadas, empregadas, e hoje nós dizemos, somos trabalhadoras domésticas, fazemos parte da classe operária, né, brasileira e mundial, e contribuímos para a economia desse país e não somos vistas com o mesmo respeito que as outras categorias. Então, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter entrado nessa luta, ter estado no trabalho doméstico. O trabalho doméstico me deixou marcas profundas, que foi essas marcas que me levaram a lutar para que houvesse uma mudança de mentalidade nas pessoas e na categoria também, de ela se valorizar, resgatar sua autoestima, saber que ela é tão trabalhadora como qualquer outro trabalhador, outra trabalhadora. Então, eu não me arrependo. E a segunda pergunta o quanto a senhora amadureceu nesse trabalho? Com certeza amadureci muito, né? Porque a gente aprende com as lutas, com a luta a gente aprende. A companheira Lenira, que é de Pernambuco, que é uma das fundadoras do sindicato lá de Pernambuco, e que também sofreu na época da ditadura, chegou a ser presa política, né? Não ficou muito tempo,
mas foi presa também naquela época. A Lenira, que hoje está com mais de 80 anos, ela diz a luta que me fez crescer. Ela fez um livro que ela diz a luta que me fez crescer. E com certeza essa luta também me fez crescer, como fez Lenira crescer e faz todas nós que entramos nessa luta a crescer. Então, eu aprendi muito, aprendi com minha categoria, aprendi com o movimento feminista, aprendi com o movimento negro, aprendi com o movimento sindical, de um modo geral. Então, houve muito aprendizado. E, como o Juca falou aí, nós somos doutoras, né? Doutoras na nossa profissão, na nossa área, com certeza somos doutoras, né? A outra E pergunta... a terceira pergunta da dona Luísa foi em relação ao fato da senhora não ter constituído família para defender a classe trabalhadora. Isso, de alguma maneira, às vezes lhe bate assim um certo arrependimento, uma certa pena, não? Não, de jeito nenhum. Eu criei uma família, na verdade, eu constituí família, que é a família da luta, são pessoas que eu convivo há mais de 30 anos. Eu sempre digo, minha família é Fenatrade, minha família Sindoméstico, minha família sanguínea, que é minha irmã, são meus sobrinhos, minhas primas, essa é minha família. Então, eu não tenho arrependimento de ter parido, né? Porque eu pari tantas outras coisas tão importantes, né? Que com certeza me deixa muito feliz de ter parido, né? Ter tido outros partos que não foi parto do ser parir o ser humano, ou seja, um parto como é que Natural. diz? Natural, mas foi esse parto que foi adotar essa luta e parir muitas outras conquistas importantes, né? Junto com minhas A colegas. senhora está parindo uma nova sociedade, isso não tem preço. Poucas Com, têm esse privilégio. com Dona Cleusa, certeza. eu tenho uma certa experiência sindical no Sindicato dos Jornalistas. Assisti também diversos líderes sindicais brigando, lutando por suas causas em seus locais de trabalho. Eu sei que não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil, nem mesmo apesar de você, um certo tipo de líder sindical, ter a fábrica para visitar, ter a agência bancária para visitar, ter a redação de jornal, de televisão para visitar. A luta de quem briga pelas empregadas domésticas, pelas trabalhadoras domésticas, é muito mais difícil, porque não existe um lugar onde você encontra a grande parte. São casas e casas e mais casas. Como é esse trabalho de formiguinha, como disse a dona Luísa? Esse trabalho de formiguinha, ele é interessante porque a gente não tem como adentrar nas casas, porque o âmbito é privado. E a gente não tem como chegar em cada apartamento, em cada casa, né? O máximo que a gente faz é quando a gente trabalha no prédio, como eu fazia, que eu trabalhava no prédio, e no prédio que eu trabalhava, quando chegava perto da reunião, eu saía de apartamento em apartamento, chamando as colegas. E, claro, cada uma tinha uma desculpa para não ir para a reunião. Uma ia sair com o namorado, outra ia para a praia, outra dizia que não valia a pena, o que é que ela ia ganhar nessa reunião, que era perca de tempo, né? Mas eu continuava lutando e levando mais algumas, né? Mas tinha um outro local que era importante, que é a escola pública. A maioria das escolas públicas à noite são as mulheres que estão ali estudando, trabalhadores e trabalhadoras. E nessas trabalhadoras, a maioria são trabalhadoras domésticas. E a gente fez muito esse trabalho de formiguinha, que era ir nas salas de aula, pedir licença. Quando a gente não estudava no colégio, a gente pedia, né, para a direção da escola, para a gente ir nas salas de aula, distribuir o material, falar. E as escolas, algumas escolas progressistas, convidava a gente para falar do sindicato, falar da organização, na época associação, e a gente ia falar. Claro, a gente sabia que nem todas aquelas que estavam ali na sala de aula iam naquela reunião, mas ficava a semente plantada que já tinha um movimento já se organizando, né?
Eu sou resultado do rádio, que outro meio de comunicação importante, é o rádio. E eu fui, como é que diz, conquistada por um programa de rádio quando eu vi uma pessoa falando na rádio que existia um grupo que estava se organizando. E eu cheguei para minha patroa e fiz com que minha patroa me ensinasse a chegar nesse grupo, que era num colégio particular, por sinal, e ela sem saber do que se tratava, ela me disse, me deu toda a dica como eu chegar nesse colégio, eu cheguei e estou até hoje. São mais de 35 anos militando. E tenho várias outras colegas que também foram porque me ouviram falando no rádio, viram na televisão, né? E outras porque alguém levou. Então é o Correio Nagô. Uma leva a outra, uma ouviu falar, às vezes ouve, mas não vai logo. Aí um belo dia vai. Tem aquela que a gente distribui o boletim nos pontos de ônibus, ela pega o boletim, guarda, bota na bolsa, não dá a menor importância. Algumas joga fora, outras bota na bolsa. Quando é daqui a um ano e meio, ela precisa e vai lá no sindicato, já chega lá no sindicato com aquele papel já amarelado, mas ela guardou para um dia que ela precisasse, ela ia até o sindicato. Então, esse Correio Nagô, esse trabalho de formiguinha se dá dessa forma, né? Nos prédios onde a gente trabalha, na escola pública à noite, nas salas de aula, né? Na rádio, quando a gente tem chance de ir numa rádio. A gente faz palestra em universidade, na faculdade de Direito, no serviço social, tudo isso. Nós somos convidadas por estudantes de escola pública, de faculdade, para fazer palestra. E dessa forma, nós divulgamos a nossa luta, o nosso trabalho, além das parcerias que nós temos com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com o movimento sindical, né? Com certeza tem um resultado positivo. Olha aqui, dona Creuza, eu estou sentindo que um programa só com a senhora vai ser pouco. Eu tenho tanta coisa a lhe perguntar e estou percebendo que eu não vou conseguir, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo e a gente volta em seguida com essa conversa. Até já! Eu estou conversando com Dona Creuza Maria Oliveira. Estou aqui recebendo uma verdadeira aula. Dona Creuza, eu disse no início, repito, é fundadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e é hoje presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia. Dona Creuza, eu vou pedir para a senhora, com o máximo do poder de síntese que a senhora tiver, apenas para poder situar ainda mais quem é a senhora, para quem nos vê, como foi a sua vida? Eu sei que a senhora começou a trabalhar, a senhora tinha 10 anos de idade, já órfã de pai, foi receber seu primeiro salário aos 21 anos. Porque, enfim, seu trabalho praticamente escravo era remunerado com a comida do resto dos filhos da sua patroa e por aí afora. Eu queria que a senhora resumisse, porque a senhora fez referência a uma patroa aparentemente do bem, que lhe ensinou como chegar à escola para a sua primeira reunião sindical. Mas a senhora antes, ao que tudo indica, trabalhou com verdadeiras senhoras de escravos. Como é que foi isso? Eu nasci em Salvador, e aí quando meu pai morreu, minha mãe voltou para o interior, para a roça, né? E depois a minha mãe veio a falecer. Quando ela faleceu, eu tinha 12 anos de idade, já estava trabalhando em Santo Amaro da Purificação, que eu comecei a trabalhar com
10 anos tomando conta de uma criança cuidando da outra, onde eu trabalhava cuidando da criança e fazendo também os outros serviços. Apanhava muito, porque criança quer brincar, não tem atenção de ter cuidado com a outra criança, de não quebrar o prato, o copo, a xícara. Então, tinha tudo isso, né? E aos 14 anos eu retornei para Salvador e não saí mais de Salvador. E continuei trabalhando de doméstica. Então, meu trabalho, a vida toda foi no trabalho doméstico. Claro que eu tive patroas mais sensíveis, tive patroas muito severas, né? E aquela severa era aquela que batia mesmo, que xingava, que tratava de forma racista, né? E com palavras horríveis, né? Nada de levantar estima, mas de deixar para baixo, nunca valorizava, nunca elogiava, né? E eu vim descobrir o movimento das domésticas na década de 80, quando eu estava trabalhando aí de doméstica mesmo, né? E aí eu, assistindo um programa de rádio, tinha uma senhora que estava sendo candidata a vereadora, e ela sendo entrevistada na rádio, né? Ela estava sendo entrevistada na rádio e o locutor do rádio, o locutor perguntava a ela: se você for eleita, qual é a sua proposta? Quais as suas propostas? Né? Você vai defender o quê? Ela disse que ia defender as crianças, as mulheres e as empregadas domésticas. Para mim, ali foi uma luz no fundo do túnel. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica. Então, pela primeira vez, eu estava ouvindo alguém dizer que ia defender doméstica. Nessa época, eu estava com 26, 27 anos. Então, para mim, aquilo ali foi assim: eu tinha um radinho de pilha, que esse radinho de pilha me acompanhava em todos os cômodos da casa que eu fosse, e aí eu aumentei o volume do rádio, porque eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fiquei atenta. E o locutor perguntava: e doméstica já tem sindicato? Ela dizia: não, não tem sindicato. Elas estão se organizando. Tem um grupo que se reúne 2 vezes no mês, que é o segundo e o quarto domingo do mês, que elas se reúnem à tarde, né? E se reúne lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é um santuário que tem de uma escola particular lá no Garcia, que é o Colégio Antônio Vieira. E aí, quando ela Agora, dando esse ah, detalhe, ela dando esse não, detalhe, eu presto atenção, sim, diga. não, eu queria interrompê-la só num aspecto, porque eu sei que pessoas como a senhora gostam menos de falar de si mesmas e gostam mais de falar dos outros e da luta e da organização. Mas é que eu li uma coisa a seu respeito que me deixou chocado, talvez por ingenuidade minha, por ignorância. Mas que a senhora, quando começou a trabalhar, era tão pequenininha que a patroa tinha que pôr uma escada para que a senhora pudesse lavar os pratos da casa na pia. É isso mesmo, dona Cruz? Ela botava um banquinho para eu alcançar a pia. Então eu pegava com o banquinho, lavando os pratos, né? Enquanto a criança estava dormindo ou estava quietinha ali, eu estava lavando os pratos, né? E então era assim, a promessa que ela prometeu para minha mãe na época era que ia me botar na escola, ia me trazer para me botar na escola, coisa que não aconteceu. Eu não fui para a escola, eu só vim estudar já com a idade já de 16 anos, que eu vim me alfabetizar, né, no Mobral. Naquela época, hoje tem um topa. E aí, Naquela dona época era Creuza, Mobral. quer dizer, o assédio moral está muito claro. Houve assédio físico também, quer dizer, não apenas, a senhora já se referiu, a sua patroa batia na senhora, né? Eu li que a senhora não contava para sua mãe porque temia que ela não acreditasse em você, que acreditasse na patroa. Houve outros tipos de assédio? É verdade, ela batia e me ameaçava, porque quando a gente bate em uma criança, a primeira coisa que ele diz, ou ela, é que vai falar com a mãe ou com o pai, né? E aí, quando minha patroa me batia, eu dizia: vou falar com minha mãe. Quando minha mãe chegar aqui, eu vou falar. E ela dizia: olha, se você falar para sua mãe
que eu te bati, ela não vai acreditar em você, ela vai acreditar em mim, que eu é que sou adulta, não vai acreditar em você. Ela vai dizer que você é preguiçosa, não quer fazer as coisas e por isso está mentindo. Ela vai lhe deixar aqui e quando ela sair, eu lhe pego e lhe jogo no rio das Tripas. É um rio que tem lá em Santo Amaro. Te jogo no rio. E eu aí ficava com medo, porque eu acreditava, naquela época realmente tinha isso mesmo. Os adultos acreditavam mais nos adultos do que na criança. Muitas vezes a criança estava em situação de violência e quando ia chegar para os pais para falar, a mãe, ela não acreditava. Ainda existe isso, mas naquela época era muito mais. Né? E eu acabava não falando. Quando minha mãe chegava, que ela ia lá de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e aí quando ela chegava lá, minha patroa dava resto de comida que estava na geladeira, a roupa usada, né? Pegava assim, tipo um valor que hoje seria uns R$ 60 e dava para ela, né? Então, lá o interior que ela morava era muita seca, muita necessidade. Então, ela saía dali satisfeita, né? Porque estava levando comida, mesmo que fosse da geladeira, já que ninguém queria, né? Mas estava levando dinheiro, estava levando roupa usada. Então, ela perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu dizia, tá bem. Você tá bem, Creuza? Eu tô bem. Mas eu não estava bem, mas eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu tinha medo, né? E isso levou um tempo até que um dia uma vizinha dela, da minha patroa, que ouvia eu apanhar, pegou e disse, Creuza, fale com sua mãe. E aí ela me ensinou a forma que eu deveria falar para minha mãe, e aí minha mãe me levava, né? E aconteceu isso. Eu falei para Dona minha Creuza, mãe. eu quero que a senhora responda agora a pergunta da ex-ministra das Mulheres, Eleonora Menicucci. Eu quero cumprimentar ao grande jornalista, meu amigo Juca Kfouri. Cumprimento também com muito carinho, muita honra, muita alegria a nossa querida liderança, a minha querida amiga Creuza de Oliveira. Creuza, estou muito feliz de poder conversar com você neste momento. Eu quero que você nos diga sobre a importância da PEC das trabalhadoras domésticas, que você participou ativamente para essa aprovação no Congresso Nacional e a sanção dela. E eu tive a honra de estar como ministra das Mulheres no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu quero que você nos conte o que mudou na vida das trabalhadoras domésticas com essa PEC. E, Creuza, há outra questão que é muito importante. Eu quero que você nos diga bastante forte a situação das trabalhadoras domésticas na pandemia. Nós sabemos que é uma situação muito, muito perversa, muito cruel. Mas eu quero realmente que você nos diga de perto quais são os sofrimentos, as dores destas mulheres trabalhadoras domésticas. Muito obrigada e um grande abraço para vocês. Por favor. É um grande prazer ouvir minha companheira, né, parceira da luta na época da PEC e antes da PEC e depois, onde a gente tem participado de várias lives, encontros, que é a nossa ministra Eleonora, que foi uma grande parceira, né, muito importante na época que a gente conseguiu a PEC. A PEC teve um processo, na verdade, né? Começando com o governo Lula, né? Que a gente começou com aquela... primeiro, a FENATRAD, nós fomos, quando Lula tomou posse, e o ministro do Trabalho era Jacques Wagner, né? Tinha o Almerico, professor Almerico, como secretário de Emprego e Renda e tal. E nós chegamos lá com a nossa demanda, a FENATRAD, eu estava presidenta da FENATRAD, eu e mais 3 companheiras fomos até lá no Ministério do Trabalho e, chegando lá no Ministério, levamos a nossa reivindicação. Nós estivemos com o professor Almerico e dizemos para ele, né,
nós temos 8 milhões de trabalhadoras domésticas nesse país. E esses 8 milhões de trabalhadoras domésticas são votantes, são pessoas, são cidadãs, são mulheres, na sua grande maioria, mulheres negras, chefe de família, né? Mães solteiras, e não tem uma política pública voltada para essa categoria. E aí a gente entregou a demanda para o professor Almerico, que encaminhou para o ministro Jacques Wagner e tal, e aí eu só sei que fomos ouvidas por todos os ministérios e a CEPI também, à frente, na época, a ministra Matilde Ribeiro, e foi muito importante, foi o governo. Juca, para você ter ideia, a gente tinha sido recebida por um ministro do Trabalho na época de Almir Pazianotto. Imagine quanto tempo tinha que nossa categoria não tinha sido recebida por um Ministério do Trabalho, pelo governo. E no governo do PT, de Lula e Dilma, nós fomos recebida por todos os ministérios. Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério, foi todos da mulher, igualdade racial. Inclusive, nós tivemos o TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que foi uma política de formação profissional das trabalhadoras domésticas, mas só formar a trabalhadora para ser o robô de atender a senhora, para cuidar da criança e tal, mas era um projeto de qualificação profissional que qualificava a trabalhadora para a profissão, mas também para a cidadania, onde se distinguia raça, classe e organização sindical. Foi muito importante esse projeto. E culminou com a PEC. Esse projeto TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, culminou com a PEC, né, que no governo da presidenta Dilma, ele veio virar a Lei 150, que foi um processo de negociação com todos os parlamentares, e a Secretaria de Política para as Mulheres, no comando da ministra Eleonora, nos assessorando, nos apoiando e defendendo também. Foi muito importante, né? E a presidenta Dilma, eu lembro que quando, no governo da presidenta Dilma, eu recebi o Prêmio de Direitos Humanos, que recebi também do governo do presidente Lula, mas da presidenta Dilma, eu recebi esse prêmio, e na hora da entrega do prêmio, me selaram para falar em nome de todos os premiados dos direitos humanos. E eu fiquei assim, né? Porque você ser escolhido assim na hora para falar em nome de todos, e eu não perdi tempo. A gente não pode perder tempo quando a gente tem a chance. E aí, naquele momento, eu olhei para a presidenta Dilma e disse, é agora. E aí comecei a falar. Presidenta Dilma, estamos orgulhosas, e pá. No Brasil, são 8 milhões de trabalhadoras domésticas, que muitas dessas trabalhadoras, com certeza, estão agora, e nós queremos uma questão de justiça. A senhora não pode terminar esse mandato sem fazer justiça essa categoria. Mulheres negras, né? E aí foi assim importante, que aí foi quando teve toda essa coisa da PEC e da Lei 150. Valeu a pena, sim. Temos crítica, né, na PEC, na lei, porque a PEC foi aprovada por unanimidade, tanto no Congresso, na Câmara, como no Senado. Só que depois foi para o senhor Romero Jucá ser o relator da regulamentação. Regulamentação. E aí, nesse relator de regulamentação, ele fez, não. Vocês pensaram que ganharam tudo, mas não vai ser assim, não. E aí começou a cortar, né? Um prejuízo grande foi da diarista, que só tem vínculo a partir de 2 dias. E a gente sabe que outra
de 3 dias, só tem vínculo a partir de 3 dias. E a gente sabe que outras categorias, como professor, né, médicos e outros, têm vínculo empregatício com um dia na semana ou 2 dias trabalhando na rede pública, na rede privada e tem vínculo. Por que que com a diarista, trabalhadora doméstica, teve essa diferença? E outras situações, né? Mas que foi um avanço, foi. O fato da trabalhadora doméstica hoje ter direito às horas extras, ter direito ao adicional noturno, ao seguro-desemprego, ao FGTS, isso foi uma conquista, a salário família, né? Que eu pensei que eu ia morrer e não ia ver isso acontecer, e eu vi acontecer, né? Então, com certeza, mesmo com crítica, mas foi um avanço muito importante. É claro que parte da sociedade não se sentiu privilegiado com isso e achou ruim, criticou o governo Dilma, o governo Lula, e fizeram campanha contrária. Os meios de comunicação da direita foram contrários à conquista dessas mulheres trabalhadoras domésticas, e a gente conquistou, sim, está aí na lei, né? Mas infelizmente ainda tem muitos que não cumprem a lei, não cumprem, apesar das trabalhadoras domésticas ter direito à carteira assinada há mais de 40 anos, há mais de 46 anos, que o É primeiro isso. direito da carteira assinada da doméstica foi em 72. Então a maioria não tem carteira assinada. Então, É isso. infelizmente, o Essa, Brasil ainda é, essa, né? essa é a elite brasileira, né, dona Cleusa? Essa é a elite brasileira, que quer tudo para si e não quer direitos para mais ninguém. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos a conversar e vamos tratar da situação do trabalhador doméstico, da trabalhadora doméstica na pandemia. Até já. Converso com a fundadora da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos do Brasil, atual presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia. Converso com Dona Cleusa Maria Oliveira. E ela não respondeu a segunda pergunta da ex-ministra das Mulheres, Eleonora Manicucci, que quis saber em relação à questão de como a pandemia está afetando o trabalho de quem trabalha na casa das pessoas. A dona Cleusa fez referência a 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Isso é mais do que a população da Dinamarca. E em que medida a pandemia tem afetado esse trabalhador, essa trabalhadora, dona Cleusa? Muito pesadamente. Essa pandemia veio para destruir nosso povo, né? E com certeza as trabalhadoras domésticas também têm sofrido muito com desemprego, sendo contaminada, porque muitas delas estão sendo obrigadas a ir para trabalhar, mesmo com a pandemia aí, né, contaminando, matando, né, que agora nessa segunda leva está pior do que a primeira, né? Então tem trabalhadoras domésticas que estão ficando confinadas nas casas, que elas não podem voltar para sua casa, ir trabalhar e voltar para sua casa, tem que ficar no local de trabalho, e muitas vezes não pode voltar para ver seus filhos, tem que ficar no trabalho, porque as empregadoras e os empregadores não permitem que ela volte para casa, para ela não pegar ônibus, né? Pegar ônibus, metrô e tal. Só que ela tem família e tem que ficar confinada no local de trabalho, né? Um dos primeiros casos de contaminação de Covid foi uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, né? Que infelizmente foi contaminada pelos empregadores que vieram de fora, do exterior, e essa trabalhadora foi contaminada. Teve outros casos de contaminação que a gente
tenho acompanhado de colegas e até a patroa que está com os sintomas e obriga a trabalhadora a ir trabalhar, né? Mesmo sabendo que ela está contaminada, mas obriga a trabalhadora a ir para o trabalho, né? No caso, a empregadora está com sintomas e obriga que ela vá. Então, a gente tem o caso da Mirtes, né? Que no período de contaminação, ela foi trabalhar, levou o filho para o trabalho, era para ela não estar indo trabalhar, pois ela foi à escola fechada do filho, levou o filho, deixou o filho com a patroa, desceu para ir andar com o cachorro da patroa e foi com a criança colocada no elevador pela patroa e esse menino veio a cair do 9º andar e veio a óbito, né? E mesmo quando ela soube que o filho dela tinha caído do 9º andar, ela, em nenhum momento, ela soltou o cachorro. Ela ficava num desespero, corria para o lado, corria para o outro, com a mão na cabeça, mas não soltou o cachorro, para você ver a responsabilidade, a questão do cuidado, né? Então, são vários casos que têm acontecido, sem falar também no auxílio emergencial. Nem todas as trabalhadoras diaristas que não têm carteira assinada foram contempladas com o auxílio emergencial, até porque está em análise, outras não conseguiam se inscrever, porque não é fácil hoje. Hoje a gente sabe que tudo é internet e tal, mas nem todo mundo tem essa facilidade de se cadastrar e tal. Então, muito, muito sério. Nós, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, tem feito campanhas de cuida de quem te cuida, tem feito campanhas dizendo essencial são os nossos direitos. E agora a nossa federação está fazendo a campanha da vacinação já para todas e todos, né? E a nossa categoria, com certeza, precisa dessa vacina, porque ela está no dia a dia lidando com pessoas, né? Então é muito sério, mas nós estamos aí na batalha, lutando pela vacina, lutando pela emergencial, o auxílio emergencial, e querendo também fora Bolsonaro, porque não é possível, né, que um presidente não se preocupe com a situação do povo, que as pessoas estão morrendo e ele fazendo piada, dizendo que é uma gripezinha, chamando as pessoas de maricas, né? Então, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Enquanto isso, o povo morre. A vacinação está a conta-gotas. Eu estou com medo. Nós estamos com medo, né, de ser contaminadas e não resistir. Os hospitais lotados, os leitos, até para o sepultamento está tendo que ter fila para sepultar pessoas, corpos. Então, nós estamos numa situação de calamidade, né? Que nunca pensamos em viver esse momento desesperador. Então, é preciso... A senhora fez referência, dona Creuza, a esse primeiro caso de morte no Rio de Janeiro, uma senhora de 63 anos, diabética, que morava em Miguel Pereira, subúrbios do Rio de Janeiro, ia trabalhar no Alto Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil, né? A patroa e o patrão infectados, porque vieram da Itália infectados. Essa senhora morreu, a família sequer pôde dar o nome dela, com medo de sofrer represália. Exatamente. Essa é a parte mais cruel do Brasil, que as pessoas precisam conhecer. Há uma outra, e aliás é objeto da pergunta da jornalista Lu Sodré, do Brasil de Fato. Vamos a ela. Olá, eu sou a Lu Sodré, repórter do Brasil de Fato, e é um prazer estar aqui mais uma vez participando do Entrevistas. Bom, Creuza, ano passado a ONU Mulheres e o IPEA divulgaram um dado que 70% das trabalhadoras domésticas estavam trabalhando sem carteira assinada e sem contribuição para a Previdência Social.
Com o recrudescimento da crise, né, elas estão ainda mais precarizadas, ainda mais vulnerabilizadas, e eu gostaria de te perguntar sobre a fiscalização da violação desses direitos trabalhistas. Como anda a fiscalização da violação desses direitos? A gente teve algum retrocesso no último período em relação a isso, a efetivação dos direitos trabalhistas das domésticas no Brasil? Oi, Lu, Sodré, veja só, com certeza sempre houve isso do não cumprimento da lei, do respeito, mesmo tendo lei garantidas, né? Como eu falei há pouco instante, são direito da carteira assinada há mais de 46 anos, porém a maioria não tem registro de carteira, e continua isso, mesmo quando se cria incentivo, porque no governo Lula foi criado incentivo de o empregador descontar do imposto de renda, né? Quem registrasse as suas trabalhadoras, pagasse a previdência, teria desconto no imposto de renda. Mesmo assim, nós não tivemos resultado do INSS, se cresceu alguma coisa, mas pelo que a gente viu e pôde perceber, isso não ajudou, porque a cultura do desrespeito ao direito do outro e da outra é tão grande que nem incentiva essas pessoas a fazerem, a cumprir a lei, né? E o desemprego no Brasil das trabalhadoras domésticas está em 1.700.000 trabalhadoras domésticas que perderam o campo de trabalho, o posto de trabalho. Lamentavelmente, essas mulheres são elas que são chefes de família, que sustenta ela, muitas vezes o companheiro está desempregado, também não acha emprego, né? E ela, com o trabalho doméstico, com o trabalho da diária, é que mantém a sua família, né? E sem falar que a maioria mesmo é minha mesmo, né? Então, lamentavelmente, isso tem acontecido. A fiscalização, com certeza, é aquela história do âmbito privado. Então, nesse âmbito privado, não pode adentrar para ver as condições de trabalho, né? Mesmo a gente tentando lutar na PEC para que isso houvesse, aí tem que avisar. Se caso houver uma denúncia e o Ministério do Trabalho tiver que ir lá fazer uma averiguação, aí tem que avisar antes. Estamos indo aí e tal. Imagine, como é que você vai fiscalizar avisando a pessoa que está indo? Aí, claro que ele vai camuflar o negócio, até ameaçar a trabalhadora, né? Infelizmente é isso. E uma coisa que também é importante falar foi o número de trabalhadoras desempregadas, mas também o número de trabalhadoras que ainda estão no trabalho escravo, né? Análogo à escravidão. Existe um grupo de mulheres que são fiscais e são do Ministério Público e estão fazendo esse trabalho e têm descoberto casos de trabalho análogo à escravidão, no caso do trabalho doméstico. E aí no Rio, na Bahia, em Minas Gerais, há pouco tempo em Minas foi descoberto o caso da Madalena, que foi criada desde menina numa casa e casou, teve que casar ela com o idoso, o patrão, né, a família do patrão idoso, casou ela com o idoso para poder ela receber a pensão por morte, e a pensão não era pouca. Ela continuava dormindo no quarto do fundo, né? E os patrões atuais pegavam o dinheiro da pensão para pagar a faculdade dos filhos, para fazer, né, pagar outras coisas, e ela nem via sequer esse dinheiro, né? Então, lamentavelmente, ainda acontece muito isso. A questão do trabalho escravo, temos vários casos disso, de trabalho ainda análogo à escravidão, né? Eu não sei se eu respondi tudo. Respondeu muito bem. Eu queria explorar um pouco esse lado também, dona Creuza, da cor da pele. Porque, simbolicamente, a primeira pessoa vacinada no Brasil foi uma enfermeira, Mônica Calazans, negra, corintiana, uma mulher do povo. Muito bem. Embora tenhamos mais negros do que brancos neste país, por enquanto, o que se sabe é que
temos 3.200.000 brancos vacinados e apenas 1.700.000 negros vacinados. E a mortandade entre os negros é maior do que a mortandade entre os brancos. Como se estivéssemos dando seguimento, né, ao genocídio da juventude negra periférica e tudo mais. O que a senhora tem a dizer sobre isso, dona Creuza? O que eu tenho a dizer é que existe uma política de extermínio da população negra nesse país que é racista, que é capitalista, que é machista, que é tudo que não presta, né? E a população negra que mora nas periferias, que não tem saneamento básico, que não tem luz, que não tem as condições decentes de vida, é a população negra que é a primeira a ser desempregada, né? E essa população negra é quem morre de fome, é quem morre pelo desemprego, é quem está lá nas prisões, né? Estão nas prisões sem advogados para defender, né? E muitas outras situações, né? E com certeza, no caso da pandemia, nós sabemos que essa pandemia ela atinge a todos e todas, mas nós sabemos que existe as especificidades e existe aqueles que podem pagar um médico particular, né, e aqueles que dependem da rede pública de saúde, que hoje até quem pode pagar, que a rede particular está lotada, aí vai para a rede pública. E aí a prioridade com certeza vai ser dada para esses que têm condições, o branco, boa aparência, né? Eu também, Juca, participo do movimento negro e foi a partir do movimento negro, MNU, que eu participo, que é o Movimento Negro Unificado, que eu aprendi também um pouco dessa questão do racismo, de como nossa juventude é exterminada, como as mulheres negras morrem por doenças curáveis, como um exame que não se acha na rede pública com facilidade, né? Um exame ginecológico, uma mamografia. Infelizmente, com essa questão da pandemia, terrivelmente, nós sabemos que é a população negra é quem mais sofre, né? Lamentavelmente, né? A senhora, em 2005, foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz no movimento 1000 Mulheres pelo Nobel da Paz. E ali havia uma forte denúncia em relação ao trabalho infantil, ao trabalho escravo também. De 2005 para cá, dona Creuza, nós progredimos ou nós regredimos? De 2005 para cá, nós avançamos. Nós vínhamos em crescimento quando chegou de 2014, aí começou a ladeira abaixo. Quem estava crescendo agora volta a descer ladeira abaixo. Desemprego, a falta de oportunidade, a violência, a mortandade. Então, tudo isso cresceu de 2014 para cá. Nós conseguimos, em 2002, 2003, 2004, desde da posse do presidente Lula, nós conseguimos avanços importantes. Tivemos uma visibilidade muito, muito importante a nossa categoria. E tivemos também, Juca, uma convenção, que era uma coisa também que não existia para nós, que era uma convenção internacional. E nós conseguimos, fomos participantes ativa, o Brasil foi participante dessa convenção em Genebra em 2010 e 2011, que nós conseguimos a Convenção 189, que é uma convenção que dá trabalho decente para as trabalhadoras domésticas do mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil ratificou essa convenção, mas essa convenção não foi, como é que diz a palavra? Não foi ratificada
E a gente não quer nem que seja, porque do jeito que está, é capaz de piorar até o que já tem. Então é melhor Dona deixar lá. Cleusa, como eu disse à senhora no começo do programa, certamente esse programa não vai ser suficiente para a gente tocar em todos os pontos que eu gostaria de tocar. Certamente nós vamos ter que fazer uma nova conversa. Eu agradeço muitíssimo a senhora ter dedicado o seu tempo à TVT, ao Entrevistas. Quem nos vê sabe que quinta-feira que vem estaremos aqui de volta às 9h30 da noite. Quem nos viu uma aula do que é o Brasil mais profundo. Como eu disse, eu acabo de conversar com uma doutora em Brasil, com a doutora Creuza Maria Oliveira, e como eu digo sempre, e vou insistir enquanto puder, porque Dona Creuza nos leva a isso, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,